Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula do capítulo 2 de LaTeX e hoje nós vamos aprender como alterar o tamanho da fonte, tá bom? Então nós vamos aprender nesta aula os tipos, ou os comandos que configuram o tamanho da fonte, beleza? Pessoal, é o seguinte, lembra que eu falei na primeira aula, quando a gente discutiu lá o preâmbulo, eu coloquei o tamanho 12pt? Então, de forma a recapitular, aquela configuração de 12pt permite com que a gente altere, todo o seu documento, ou seja, todo o seu documento vai estar com o mesmo tamanho, 12pt. Mas é possível a gente alterar a fonte das palavras no decorrer do texto de forma local, tá? Não de forma global, porque no documento Class é uma forma mais global, né? Dá para alterar localmente, sim. E a gente vai ver esses comandos que permitem a alteração da fonte de forma local. Aqui cabe também mais uma dica, pessoal, de vida, de vivência. Em algumas ocasiões, embora menos comum, é possível alterar o tamanho da fonte, né? Não é uma prática, se você vai fazer um trabalho acadêmico, não é comum a gente estar alterando as fontes no decorrer do texto, tá? Eu trago esses exemplos de forma a vocês perceberem as possibilidades que o LaTeX nos fornece, tá bom? As múltiplas ferramentas e eventuais implementações que vocês queiram fazer, seja com um trabalho à parte, um trabalho de, sei lá, uma atividade que é cobrada na faculdade, por aí vai, né? Então aqui é apenas para vocês terem um gabarito, terem uma chance de poder aprender ferramentas novas, tá bom? Ampliar o leque de possibilidades, tá? De conhecimento. Então, pessoal, existem aproximadamente 10 comandos para a gente aumentar a fonte das palavras ou até mesmo dos parágrafos. Então, nós vamos ver eles agora. Eu organizei em forma de tabela, né? Então, aqui nós temos diversos comandos aqui, tá? Lembra, pessoal, uma coisa, esses comandos eles podem estar tanto livres dessa forma ou como em ambientes, tá bom? Então aqui eu coloquei em ordem crescente, tá? Do menor para o maior. Aliás, em ordem crescente, né? Do menor para o maior. Então o que a gente tem aqui, pessoal? Eu tenho o primeiro comando aqui é o tiny. O tiny, se eu colocar um texto aqui dentro, né? O efeito vai ser mais ou menos assim. O tamanho da fonte vai ser bem pequena. Para a gente aumentar um pouquinho o tamanho dessa fonte, para ficar aproximadamente desse tamanho, a gente utiliza um comando script size, tá? E por aí vai. Nós temos vários comandos aqui que vão aumentar a fonte, né? Vai desde o tiny, passando pelo small, large até o hug. O hug é gigante, tá? A palavra aqui do inglês significa gigante, tá bom? Então essa aqui é mais ou menos uma dimensão aproximada do tamanho das palavras, tá? Das expressões dentro do seu texto, utilizando esses comandos aqui, tá bom? Como eu falei, pessoal, alguns comandos podem estar dentro de ambientes. Então, por exemplo, eu posso utilizar o tiny dentro aqui, ó, do ambiente, tá bom? Então o texto que você colocar aqui dentro desse ambiente vai ficar pequenininho, tá bom? Então é isso. Vamos fazer, pessoal, alguns exemplos. Para não ficar também a aula muito longa, eu vou apenas citar 3 exemplos aqui. Eu vou pegar aqui o small, o large e o hug, beleza? Que são tamanhos mais intermediários, né? Nem tão pequenos e nem tão grandes. Beleza? Então vamos lá. Vamos equilibrar aqui as coisas. Então beleza, pessoal. Eu vou utilizar aqui o mesmo documento da aula anterior, tá? A gente vai sempre enriquecendo aqui esse documento conforme a gente vai avançando no curso. Então vamos lá, vamos utilizar então o comando small, tá? O small, pessoal, não tem autocompletar, então a gente vai utilizar dessa forma aqui. Vamos colocar aquela expressão lá. O texto fica assim, tá bom? O texto fica assim. Vou fazer a mesma coisa, mas utilizando o comando large, com L maiúsculo, tá bom? Então eu venho aqui, vou agilizar, vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Separar aqui, ó, pular a linha. E vou fazer a mesma coisa, mas agora utilizando o comandinho hug, de gigante. Beleza? Então é isso, pessoal.
tá? Vamos compilar e ver o que acontece? Vamos lá. Olha que bacana, pessoal. Eu acabei não dando espaçamento aqui, né? Deixa eu espaçar aqui um pouquinho mais e quebrar essa linha aqui. Agora sim. Olha, pessoal. Então a gente tem esses tamanhos aqui, ó, como vocês estão vendo. Esse aqui é o menor tamanho ali, né? Um tamanho um pouquinho mais intermediário, porém ainda pequeno. Esse aqui é um tamanho mais intermediário, que é o large, e o tamanhão, né? O gigante, o hug. E quando eu coloco alguma coisinha, um texto, fica desse tamanho. Perceba a diferença, pessoal, tá? Se eu colocar o tiny, fica menor ainda, tá? Esse é o efeito. Se para vocês, olha, já tá pequeno, imagina utilizar o tiny, por exemplo, fica menor ainda. Beleza? Então é assim que é provocado o tamanho da fonte, que a gente configura o tamanho dela, tá bom? Para a gente finalizar a aula, pessoal, eu vou fazer apenas um exemplo utilizando o ambiente, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o ambiente do Hug, tá? Agora sim, ele permite autocompletar. Então eu vou clicar aqui, dar um duplo clique e vamos colocar uma expressão aqui. Vamos colocar essa expressão que a gente fez aqui, ó, lorem, y, não sei o que. Vamos vir aqui e vamos jogar aqui. Vamos ver o que acontece, pessoal. Tcharam! Nossa, ficou muito grande. Tá vendo, ó? Ele fica tão grande, ó, que quase chega aqui, ó, na próxima página, né? Ele fica muito grande, tá? Então esse é o ambiente Hug, né? O ambiente Hug, ele aumenta muito, muito o tamanho das palavras. Mudei de ideia, vamos fazer mais um exemplo, tá? Eu vou apagar isso daqui e vou utilizar um outro, vai, vamos, já que a gente tá aqui, vamos fazer mais um aqui antes da gente finalizar, né? Então vamos utilizar agora o tiny, pra gente ver o quão pequeno fica as palavras, né? Será que inclusive vai dar para enxergar? Vamos dar um Ctrl S aqui e vamos compilar e ver o resultado. Nossa, ficou muito pequeno. E além disso, ficou com um espaçamento também grande, né? Infelizmente, ele provoca esse tipo de resultado, ó. Eu não consegui nem enxergar com o tamanho ali padrão, né? Eu tive que aumentar aqui para 140, 150, 170%. E mesmo assim ainda fica pequeno. Tá bom, pessoal? Então é assim que a gente consegue configurar e modificar o tamanho da fonte das palavras, tá bom? Então a gente tem aquelas opções. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, treinem e parabéns por ter chegado até aqui, né? Eu sei que é um pouquinho complicado, né? Ainda mais para o pessoal que tem um pouco de dificuldade de programação. E sempre estarei à disposição aí para eventuais dúvidas, tá bom? Então a gente vai avançando aí. Aí vamos conhecer assuntos novos para enriquecer cada vez mais aí o conhecimento aí nessa linguagem, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Um forte abraço e bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.